faz o STF? Quais são as informações mais importantes acerca do Supremo Tribunal Federal? Eu sou Cintia Brunelli e no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do STF, que é considerado o tribunal mais importante do nosso país e também é o que desperta a maior curiosidade nas pessoas. Afinal, ele está frequentemente nos noticiários e isso acontece porque o Supremo é considerado a corte máxima do Poder Judiciário. Ele está no topo de todos os tribunais. O STF é composto por 11 ministros que são nomeados pelo presidente da República após a aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Uma curiosidade, todos os ministros dos tribunais superiores são indicados pelo presidente da República e aprovados pelo Senado Federal. O presidente indica e o Senado aprova, não apenas no STF, mas em todos os tribunais superiores. Se você vai prestar concurso público, é bem importante saber disso. E quais são os requisitos para ser ministro do Supremo? Você deve ser brasileiro nato, ou seja, não pode ser naturalizado. Precisa ser um cidadão, o que significa que deve estar no pleno gozo dos seus direitos políticos, deve ter notável saber jurídico e reputação ilibada, e é necessário que tenha mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Agora eu vou explicar de forma resumida o que é feito no Supremo. O STF tem como função principal a de zelar pelo cumprimento da Constituição Federal, e por isso ele é considerado uma instância extraordinária. Das decisões tomadas pelo STF, não cabe recurso a nenhum outro órgão. Mas não é bem assim para um processo chegar no STF. A Constituição prevê quais são as hipóteses em que o STF pode julgar um processo. As competências, ou seja, as atribuições do STF, estão nos artigos 102 e 103 da Constituição Federal e podem ser divididas em competência recursal, quando o STF julga a matéria mediante recurso ordinário ou extraordinário, e competência originária, que é quando o STF processa e julga originariamente a matéria em única instância. Em outras palavras, existem situações em que o processo chega no STF através de um recurso e também há casos em que o processo já nasce no Supremo. Quando um processo já nasce no STF, nós dizemos que ele tem competência originária. Quando ele chega lá através de recurso, é uma competência recursal. Então, pode acontecer de um processo nascer direto no STF? Sim, a Constituição traz essa possibilidade em alguns casos bem específicos. Por exemplo, compete ao STF julgar a ação direta de inconstitucionalidade de lei federal, entre outros. Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre a ação direta de inconstitucionalidade. Vou deixar o link na descrição para você assistir depois que esse vídeo aqui acabar. As atribuições do STF, que estão nos artigos 102 e 103 da Constituição, são muitas e seria impossível explicar todas elas em um vídeo curto. Então eu vou focar em falar sobre as mais importantes. Cabe ao Supremo processar e julgar de forma originária, ou seja, em única instância, os crimes comuns cometidos pelo presidente da República. O STF também julga outras figuras de autoridade, mas eu vou concentrar no presidente porque eu acho que vai te ajudar a entender melhor. O STF julga o presidente quando foi cometido um crime comum. Se for um crime de responsabilidade, o julgamento compete ao Senado. Se você quer saber o que é um crime de responsabilidade, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso. Vou deixar o link na descrição para você assistir quando esse vídeo aqui acabar. Ok, o presidente cometeu um crime comum. Ele vai ser sempre julgado no STF? A resposta é que não. O processo só vai para o Supremo se o presidente cometeu o crime no exercício da sua função pública. Por isso dizemos que é um foro por prerrogativa de função. Se o presidente matar a esposa por ciúmes, por exemplo, ele não vai ser julgado pelo STF, pois o crime não foi cometido no exercício da função pública. Além disso, quando o presidente deixa o cargo no término do seu mandato, ele também perde o foro por prerrogativa de função. Conseguiu captar a ideia? Além disso, a prerrogativa de foro não engloba as ações de natureza civil.
ainda que sejam ajuizadas contra o presidente da República. Não cabe ao Supremo julgar de forma originária o presidente em ações de improbidade administrativa, ações populares, ações civis públicas e por aí vai. O STF só julga o presidente quando ele cometer crime comum em foro de prerrogativa de função. Como mencionei antes, o STF não julga apenas o presidente, ele julga também outras autoridades, como o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Eu foquei em usar o presidente como exemplo, porque eu senti que isso facilitaria a compreensão. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a competência recursal do STF. No Supremo, o recurso mais importante se chama recurso extraordinário. Eu vou falar um pouco sobre esse recurso. Para o STF analisar um recurso extraordinário, deve haver ofensa à Constituição. Só que tem um detalhe: essa agressão deve ser direta e não meramente reflexa. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a parte do processo tenta fazer o seguinte raciocínio. Ela diz que uma lei foi violada pela parte contrária e aí, como consequência, houve uma ofensa à Constituição. Contudo, para o recurso ser analisado pelo STF, essa agressão indireta à Constituição não é suficiente. Além disso, para a análise de um recurso extraordinário, deve ser cumprido um requisito chamado repercussão geral. Esse requisito evita que o Supremo julgue questões muito particulares, que não sejam do interesse das pessoas como um todo. Entende-se que para que um processo seja analisado pelo STF, ele deve ter repercussão geral, ou seja, deve ter relevância para a sociedade. Por todos esses motivos, não é bem assim para um recurso extraordinário ser julgado pelo STF. É algo raro de acontecer. Como já mencionei em outro vídeo, eu quero dizer que eu recebo muitas mensagens de pessoas perguntando qual vai ser o tema do meu próximo livro, e eu já decidi que vai ser sobre noções iniciais de direito constitucional, mas não vai ser como uma doutrina tradicional, porque eu vou fazer bem do meu jeito. Fácil de entender, direto ao ponto, em linguagem acessível, do jeitinho como vocês já conhecem. Eu já comecei a organizar os conteúdos que vão estar nesse livro. Ele também vai ser um livro em formato digital, ou seja, e-book, e quando estiver pronto vai estar à venda no meu site. Aliás, se você não conhece meu site, te convido a conhecer. Ali eu tenho todos os meus livros e cursos. Ainda não sei quando eu vou lançar o livro de Direito Constitucional, mas vou fazer o possível para que seja o quanto antes, nos próximos meses. Afinal, uma das minhas maiores alegrias aqui no YouTube é receber mensagens de pessoas dizendo que eu consegui ajudá-las a estudar melhor e a entender o direito de forma mais fácil. Então eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que o livro esteja pronto o mais rápido possível. Esse é o meu propósito de vida. Agradeço a sua nobre companhia até o final desse vídeo. Desejo a você bons estudos para alcançar todos os seus sonhos. Até!